Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e retornando aqui nós temos a nossa querida Tamires, a autora de Herdeira de Sangue, a nossa herdeira literária. Tamires, seja muito bem-vinda. Se apresenta para quem não te conhece. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamires. No meio da escrita, estou conhecida como Tami Brito. Sou médica veterinária e também escritora. Entrando nesse meio agora. Muito bem, pessoal. Para quem não viu, a gente já tem um papo aqui com a Tamires, sem eu ter lido o livro. Tem resenha minha, tem resenha da Dona Tânia, né? Do Herdeira de Sangue. E como eu disse, essa leitura aqui me surpreendeu. Quando eu peguei o ritmo da Tamires, eu entendi o que ela estava fazendo, eu adorei essa história. O que eu gostei da protagonista dela é que, tipo assim, Tamires começa com uma donzela em apuros. Só que quando, em vez da donzela ter um cavaleiro na armadura, né, prateada, num cavalo branco, não. Tem um cara alto, sombrio e misterioso que não salva ela. Ela fala: "Eu quero que você me ensina a eu me defender, para ninguém ter que me salvar". E eu acho que funcionou muito bem. E eu adorei essa história, certo, Tamires? Que bom, fico feliz. Então, agora vamos falar dos personagens da sua Bora. história. Bom, antes de tudo, quando a história começa, ah, eu fiquei um pouquinho. Eu não sabia exatamente onde a nossa mocinha estava, certo? Você deixou assim o período meio histórico, meio no mistério para a gente ir pegando aos poucos? Essa foi a sua intenção? Foi. Algumas coisas, elas foram intencionais e como era uma história de fantasia e eu não queria dar uma época específica, porque assim, eu não queria me prender a nada que fosse da vida real, Uhum. para as pessoas não ficarem comparando com a época de fato. Então, o que, que eu fiz? A minha escrita já remetia a uma coisa antiga, pela forma que ela Uhum. fala e o uso das palavras que eu escolhi. E eu fui tentando ambientar o leitor de acordo com as roupas, com a maneira com que ela fala, com alguns como é que fala? Alguns bordões, assim, que indicam Hum. que são uma coisa mais de época em vez de ser atual. Mas eu Ah, não quis realmente colocar uma data ali. então, eu só comecei a perceber quando eu comecei a ver a casa, a propriedade, a situação que ele estava, né? Uhum. Então, vamos lá, vamos falar dela, da nossa protagonista, da nossa mocinha, né? Como eu falei, gente, ela é uma donzela em apuros, certo? E é claro, né? Nossa querida herdeira literária, né? Ela pega e tem um pouquinho da jornada da heroína ali, porque ela tá em uma situação difícil e aparece alguém, né? Como se fosse alguém que está manipulando o destino. A gente não sabe se está realmente ajudando a nossa protagonista ou se é por interesse próprio. Eu gostei muito daquela parte, porque você colocou uma pessoa que assim, ela quer que as pessoas vejam o que ela quer, né? Como é que foi pra você estruturar? Porque eu não tô dando nomes, eu não tô dando nomes, tá? Mas eu achei, cara, foi meio que uma, sabe, aquele momento, são tudo fumaça e espelhos, meu filho, né? Como é que foi? Você já tava com essa personagem em mente pra ela guiar a nossa protagonista? Eu já estava com ela em mente, só que quando ela veio para mim a primeira vez, foi como se ela Hum. fosse uma vilã de fato, né? Eu dei uma pegada meio fada madrinha deturpada ali. Mas sim, ela tem os interesses próprios dela, ela é como se fosse uma bruxa de fato, né? Uhum. E só que isso vai ser revelado no segundo livro. Muito Eu bem. deixei o gancho, que todo mundo me pergunta do final ali, do último Aham. capítulo, se vai ter continuação, porque é a visão dessa personagem, né, Uhum. agora. Mas é para dar esse gancho mesmo, dizendo que tem uma continuação e que ela ainda tá de olho e vendo tudo. Muito bem, muito bem. Né? Agora vamos falar dele alto, sombrio, misterioso, né? Que também tem um segredo, que tem um peso, dá pra perceber que ele tem momentos que a gente sente que ele tá levando o mundo nas costas, né?
Sim. Mas ele não deixa. É assim, o que eu gostei dele não é que ele é falho. Ele é falho, é legal que o personagem seja falho. Mas assim, cara, não é que ele seja galanteador. Não, ele não faz de propósito, né? Mas ele é muito educado. Mesmo quando ele tá, sabe? Tem gente que merece. Ele bate na pessoa da cara, mas diz que ela foi inapropriada, né? E como é que foi você criar esse. Como é que foi criar o Ethan? Nathan, né? Eu tô tentando, tô disfarçando aqui os nomes. Pode falar, não tem problema. Ah, Agora já é com spoiler mesmo. ah, Ele até que foi um personagem que foi a reunião de todos os mocinhos de livros que eu gosto de ler. você tem Porque problemas. tenho. Mas na verdade, eu tenho sérios problemas mesmo, porque quando eu era mais nova, assim, adolescente, eu gostava muito de ler aqueles livros antigos de romance de época, Hum, não de fantasia, mas de romance, de fato, e muitos deles eram triângulos amorosos. E eu sempre achava o antagonista muito mais interessante do que o protagonista. Porque os protagonistas, eles são normalmente dóceis, amigáveis, românticos, um pé no saco, enquanto os antagonistas são homens mais viris, que têm um charme diferente, que normalmente são antiéticos muitas vezes, e torna eles de alguma forma mais atraentes. você já assistiu aquela série clássica do Zorro? Olha, eu assisti quando eu era criança. Lembra do Capitão Monastário? Alto, sombrio, de questionável. Me vem na cabeça ele quando você fala. Então eu tentei criar um personagem entre os dois mundos, que não fosse Hum, um completo, porque ele não é um antagonista, né? Então ele não, tinha que não. ter traços de protagonista também. E- Da bondade dele, mostrar, mas assim, ele não é perfeito, ele tem um passado sombrio, ele tem sim, o ele tem peso do os passado grilhões, dele. né? Ele tem uns metafóricos, né? Os grilhões metafóricos, né? Sim. Mas o que eu gostei dele, ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. E a gente precisa de um pouquinho disso. Então, o Nathan ele é baseado na figura de um lord da vida real, né? Então, é para ele ser educado, é para ele ter um poder, ter um peso nas costas dele, porque ele tem todo um. Esqueci a palavra agora. Ele tem toda uma população ali que depende dele, né? Uhum. Então, ele foi criado para isso, né? O que eu gostei do detalhe é que tem a questão da adaga, né? E tipo assim, falar, que legal, a adaga, né? Aí tipo assim, você fala, é uma adaga mágica, não sei o quê. Cara, é só uma adaga. Sim. É só uma. Você meio que deixa a gente se iludir quando você vê, não. Não é não é que isso é importante, é o que isso representa. Certo? Uhum. E eu achei muito legal essa questão psicológica que meio que você não disse para o leitor, o leitor supôs, certo? Sim. Muito bem. É, agora, vamos falar de um personagem que, assim, eu. Como é que eu vou falar? Eu. Já sei até quem é. Não é que. Assim, eu achei. Assim, eu não esperava que ele tivesse o desfecho que ele teve. A minha mãe, Dona Tânia, gostou dele, por causa do arco dele, né? Que foi o capanga do tio, certo? Porque você fez aquele capanga, chefe dos capangas, meio desprezível, tal, tal, tal. Só que com o arco que você construiu com ele, eu não esperava aquilo, Tamires. Eu acho que foi o que mais me surpreendeu nessa história, dos personagens, né? Porque ele me lembrou muito o arco do. Agora eu vou dar uma nerdada, né, pessoal? O Agente Kalos, da série Star Wars Rebels. Porque ele começa com o antagonista, ele tem uma chance de redenção. E aí a Tamires deixa em aberto pra ver se essa pessoa toma essa atitude ou não, né? Mas, tipo assim, você fez um carinha bem desprezível, né, cara? É. Ele foi uma surpresa até para mim, para ser sincera. Porque, assim, é uma coisa que eu converso muito com as minhas amigas que são escritoras, principalmente com a Marcela. O personagem, ele ganha vida e personalidade própria. Então, assim, tem coisas que Uhum. às vezes você só vai escrevendo e você fala, caraca, isso aqui é muito ele, sabe? Tipo, não é. E só vende dentro de você. E eu não queria que ele fosse uma pessoa só ruim, porque ele é ruim e ponto e acabou. Eu gostei que você colocou que ele tem um código,
Tem. né? Ele tem umas diretrizes dele mesmo, não que ele é obrigado a seguir, mas dele. Que é uma coisa que Sim. quando tem aquele primeiro confronto, em ambos os lados a gente vê uma certa. Tem um desprezo? Tem, um desprezo de ambos os lados, mas tem aquela questão de. Tipo, eu sei que você dá trabalho, eu sei que você dá trabalho, vamos se respeitar aqui, porque a gente não sabe qual de nós dois vai acabar em pé, né? Não sei se você ficou Sim. tentada a fazer uma troca de porrada ali no começo ou não, ou só. Porque você só Tentei, insinuou, mas tava né? muito cedo. Tava muito cedo. Tava muito cedo. Mas, cara, realmente ele me surpreendeu no seu arco do personagem. Eu acho muito legal que você mesmo falou, cresceu e não sabe o que vai acontecer ainda, né? Ele já tem uma ideia, assim. Uhum. Inclusive, eu tenho uma ideia que eu tô muito tentada a ela, mas eu vou só ver quando eu começar a escrever de fato o segundo Uhum. livro. Muito bem, muito bem. Agora, é claro, vamos lá. O personagem mais desprezível desse livro, que nós todos esperamos o momento que ele vai morrer. O tio. Que personagem. Cara, Isso que sou eu falando. Você precisa ver o que a nossa amiga Isa fala. Ai, isso é fogo. E, gente, assim, eu fico muito feliz que a reação de vocês que leem é essa, Nojento, nojento, porque eu achei que asqueroso. ele tava leve. Porque, assim, quando eu comecei a escrever, de fato, eu tinha o meu mentor, né? E o Yuri, ele lia, eu escrevia capítulo e ele lia semanalmente. Então, ele não leu igual vocês, que leu tudo de uma vez, leu Uhum. capítulo por capítulo. E aí, enquanto eu escrevia, ele falava assim, cara, o seu antagonista quase não aparece. Aí eu falei, de fato, ele aparece o quê? Uns 3, 4 capítulos? Uhum. E foi o suficiente para fazer vocês odiarem, obrigada. Cara, ele é muito. É porque é as atitudes, a personalidade que você deu pra ele, né? E o plano, tudo que ele fez com ela, aquela meticulosidade. Ah, é asqueroso, asqueroso demais, cara. Parabéns, você fez um vilão que merece morrer. Obrigada. Né? Você fez um vilão que merece morrer, certo? Agora vamos lá. A cena que mais me surpreendeu, tá, gente? Porque assim, a Tamires constrói bem os personagens, a história dela flui bem. Só que Tamires, fofinha, romântica, fazendo um drama. De repente ela pega e me faz uma luta estilo Avatar, sabe? Eu falei, caramba, Tamires sabe escrever ação muito bem. Que aquela. Oh, Tamires, olha, eu até te mandei um gifzinho quando eu li, não sei se você lembra. Falei, cara, que cena. E, tipo, numa puta de uma simplicidade. Mas que. Porque você construiu, você até fez uma pegada ali com as lendas, meio lendas urbanas, sempre tem uma casinha no meio da floresta. Cara, se você tá numa floresta escura e você vê uma casinha decaída e tem uma luz lá dentro, cara, não vá até a casinha, tá Pode. ligado? Não sei se é pior ter alguém ou não ter a casinha. Cara, por quê? Por quê? Entendeu? Se tem a floresta toda, sobe no árvore, espera o dia raiar. Sim. Aquela cena, eu fiquei um pouquinho apreensiva, mas foi pra mim, cara, isso que é uma vantagem de gostar de jogar videogame e assistir anime, porque pra mim foi fácil até escrever, mas Uhum. foi tão fácil que eu fiquei com medo de ficar ruim a cena. Uhum. E aí o Yuri falou assim, cara, eu me senti jogando videogame, seta pra Ca- direita, pra esquerda, e não sei o quê. Ah, eu, Aí eu falei assim, eu me senti assistindo um episódio de Avatar, sabe? ai, que bom. Tava muito legal. E não foi só a ação, foi o diálogo. A pessoa tem aquela coisa, você é tal, você. Mas, então, uma pessoa flertando, uma pessoa mentindo, uma pessoa se achando. Então, você fez toda aquela dança, né? Com um Sim, personagem secundário, é. certo? Então, Porque assim, cena foi uma maravilhosa. coisa que eu também, quando eu leio, eu não gosto muito de texto corrido só de ação, porque começa a ficar, eu acho muito cansativo. Então, quando tem um diálogo ali para quebrar um pouquinho aquele momento, você ganha até um fôlego para o leitor entender o que está acontecendo, né? Uhum. E dar continuidade na cena depois, sem falar que gera uma expectativa, né? Do que quando você coloca uma fala ali no meio, o que vai acontecer agora? Eu quero ler logo para saber que vai acabar isso aqui, entendeu? Então, por isso que tem os diálogos, e os diálogos não são só
provocações, tem informações para o leitor da história, né? Sim, Porque você vai dando. nessa fase a gente sabe muito pouco sobre o Nathan. Então, você dá uns pedacinhos que a gente vai juntando, né? E falando nessa parte que eu queria chegar a mitologia que você colocou ali me lembrou muito aquela mitologia feérica de Sonhos de uma Noite de Verão, sabe? Com a Uhum. corte, com os representantes. Eu adorei o Mensageiro. Cara, eu adorei, não sei por quê, todo mundo sabe que eu me apaixono por personagem secundário, mas o seu mensageiro, a personalidade dele estava ótima, né? Eu achei que você encaixou muito bem, porque você pegou uma mitologia feérica simples, colocou ali, eu acho que fluiu muito bem. Eu acho que mesmo quem não entende muito de fantasia, vai gostar, vai entender. Foi fácil para você? É a escolha deste tipo de mitologia? Na verdade, eu não me prendi só a essa mitologia. É que é o que está mais escancarado, porque realmente o grupo ali da fase do Nathan é baseado nos féricos mesmo. Mas tem outras coisas de outras culturas. Por Hum, exemplo, o monstro, ele é da mitologia norte-americana. sim. Ele é baseado no Indigo. Uhum. Então, assim, eu fui tentando puxar coisas de vários lugares diferentes, porque, assim, não queria uma lenda específica de um lugar, ou uma história, uma mitologia específica. Eu queria misturar, porque não existe só uma. Inclusive, eu queria trazer brasileira, que provavelmente vai entrar no segundo aí. Muito bem, muito bem. Bom, então, depois dessa parte, né, que nem acontece a, a tramóia pro momento final, certo? Que a gente vai chegar ali e tal. Mas, tipo assim, sabe, eu falei, tem uma coisa errada aí, hein? Sabe? Quando chegou uma mensagem, Uhum. não tô confiando muito nessa história, certo? Beleza. Mas antes de chegar disso, né, vamos falar o seguinte. É, a gente zoa a Isa por causa que ela financia lá, né, os carpinteiros no livro dela, né? E você realmente também me surpreendeu ali com. Vamos lá, você não tem uma cena hot, você tem uma cena de amor, né? Mas meio que, tipo, foi muito assim, de repente, eu não tava esperando, sabe? Foi uma surpresa, eu falei, nossa, peraí, o que que tá acontecendo aqui, gente do céu? Você tá falando da cena de amor em específico ou da primeira vez que eles se relacionam, assim, que eles têm um contato mais íntimo? As Porque. duas, as duas. Mas porque, tipo assim, vai. A primeira eu não tava tão surpresa assim, porque tava bem na cara que ela gosta de um bad boy. Certo? Tudo bem. E ele tava se fazendo de difícil. Beleza. Mas da segunda vez eu falei, que isso, gente? Mas Assim, você não, eu acho que você não exagerou, você usou no tom certo e na quantidade certa, né? eu gosto, como leitora, né, de que tem, assim, esse momento mais hot, mais íntimo, mas Uhum, eu não gosto que a história seja baseada nisso, que acontece com muitos livros, né? uhum. Então, assim, eu acho que tem que ter, acho legal, porque uma coisa que me deixa muito frustrada é pegar um livro de romance, ler e se amaram a noite inteira no final. E assim, mas eu também não gosto daqueles que, pô, aí tem um capítulo aqui de hot, e aí no próximo capítulo tem 3 trocas de frase ali, e de repente já tem hot de novo. Aí eu falo, porra, aí fica cansativo, né? Uhum. Mas eu precisava colocar, né? Vamos alimentar o meu lado leitora e o das leitoras românticas também. Muito bem, muito bem. Bom, então nós temos a nossa conclusão, certo? Que eu achei muito legal que você trouxe o advogado de volta. Vamos deixar tudo certinho, vamos botar os pingos nos is, certo? E Sim. você deixou uma porta aberta para algo que a nossa protagonista não sabia. Tem um mistério, né? E é claro que agora a gente vai seguir para ela conhecer um pouco mais do mundo dele, certo? Então também, poxa, Herdeira de Sangue foi uma surpresa muito boa. E assim, você escreveu uma história fechada com gostinho, quero mais. Mas quem quiser vai ficar feliz lendo só o primeiro, né? A única coisa que eu achei que você me enganou é que eu esperava mais da raposa. Eu queria mais raposa. Ah, Queremos mais raposa.
Teremos mais raposa, calma. Ela é simbólica, mas assim, não é o foco da história. É só a segunda persona ali do personagem. Aham. Mas eu achei que ele usaria mais, sabe? Especialmente porque É que assim, você é uma sinceramente, veterinária, você gosta de ter bicho em volta. Eu falei, ela vai ficar ali, ele vai fingir que é o bicho o tempo todo, ela não vai nem se tocar. Só a gente que vai falar, cara, que cara sem vergonha, ela tá se trocando na frente dele. Não foi isso que aconteceu. Isso não acontece no livro, tá, gente? não. Não acontece, não. Só tô falando, né? Porque é uma. Às vezes, quando tem a questão da pessoa se transformar em animal, algo assim, né? Eu falei que. Eu acho que a Tamires vai brincar um pouquinho com isso. Não, você. Eu queria mais raposa. Quem sabe no segundo teremos mais. Uhum. Bom, e antes da gente falar disso, claro, né? Conta aí, como é que tá sendo a sua experiência? Agora que mais gente leu seu livro, você teve mais feedback, né? A gente se encontrou num evento que a gente da Isa para você ver como é que é. A gente tem que fazer um para você. E aí? Cara, é muito gostoso. E às vezes, na verdade, é bem surpreendente, assim, que é tão positivo, né? Eu, assim, não recebi nenhum feedback negativo do livro. E é muito gostoso ver. Mais raposa, tá aqui. O negativo é raposa. É muito gostoso ver como vocês se empolgam, como vocês gostam, como vocês pedem mais. Uhum. Tirando duas ameaças ali que eu sofri por causa de personagens. Foi tudo perfeito, assim. É uma sensação muito gostosa. É tipo você, sei lá, colocar teu filho na faculdade e ver ele se formar. Muito bom, muito bom. E uma coisa que eu quero muito saber é: teremos mais da nossa fada bruxa misteriosa? Sim, com certeza. Hum, e você vai fechar tudo num segundo ou talvez vamos ter mais? A ideia seria ser uma trilogia, Uhum, mas eu não sei. Talvez vire uma duologia mesmo. uhum, Vamos ver como é que vai se desenvolver a história. Porque eu comecei a fazer o esboço do roteiro para o livro, mas eu não terminei ainda. Dependendo de como terminar, eu já tenho uma ideia do que eu quero que aconteça no livro, mas dependendo de como terminar, ou continua, eu encerro nele, né? Ah, entendi. Bom, o segundo livro sempre tem o direito do autor de ele ser um pouquinho mais grosso, né? Porque Então, por agora isso que eu você pensei já numa tem o duologia. público, pô. Agora você já tem seu público, né? Uhum. Então, e tem alguma coisa ou criatura que você queria usar no primeiro livro mas você falou, não, ainda não tá na hora. Mais pra frente. Não, eu acho que eu usei realmente o que eu queria. É que Uhum. talvez os que apareceram vão aparecer mais no segundo. Porque o Ah, segundo, a ideia é explicar de onde está vindo. hum, Por que está acontecendo tudo isso? No primeiro não é entendi. importante, no segundo vai ser. Vai ser o foco vai ser aí, entendeu? Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, você pode. Você já tem um título ou ainda não? Não Não tenho. tem. Vai ser a herdeira de alguma A coisa. herdeira de alguma coisa, né? Eu não decidi, não defini ainda a palavra, que eu já pensei em algumas opções, mas sabe quando não bate aquele tipo, é Sei. esse? Então, foi o que aconteceu com esse, eu bati, quando eu pensei nesse, eu falei, não, agora é esse aqui, bati o martelo e foi. Uhum, muito bem. Gente, ó, deixa eu só explicar. Herdeira de Sangue não é um livro de vampiro, tá? Não. Não. O pessoal vê Inclusive, tem sangue na dois capa. significados. Tem dois Tem, significados tem, para ter tem, esse nome. aham. Tem, que você descobre um pouquinho. A gente É. tem que saber mais ainda, né? Não, o primeiro, assim, tá logo no começo, porque ela é herdeira de uma fortuna. Aham, mas tem outras O coisas. segundo, Uhum, muito aí tem bem. que ler tudo. Muito bem. Bom, Isa. Oh, Isa, ai meu Deus. Tá A falando Isa da tá gente. falando de você. É, Tamires, recentemente você fez uma viagem para fazer uma pesquisa para um novo projeto. E eu sei que esse projeto, além de ser um projeto pessoal, também não é um texto que vai ser leve. Você pode falar uma coisa pra gente? Esse novo livro que eu tô escrevendo, aí vai pegar mais a parte sua de espiritualidade. Ele me veio como uma ideia formada na minha cabeça de uma hora para outra. E eu falei, eu preciso Uhum, escrever isso agora.
E assim, ele é um livro que se trata do período do Brasil colonial. Uhum. Então a gente vai abordar o tema da escravidão. E a minha personagem principal, ela é uma menina preta escravizada. A gente vai mostrar toda a trajetória dela, do início ao fim da vida. Então, assim, basicamente eu vou abordar. Não tem como ser um livro leve, totalmente leve, porque a gente está falando de um período pesado na história do nosso país e do mundo, né? Mas eu vou tentar trazer os piores momentos de uma forma menos gráfica, como foi na Herdeira de Sangue, por exemplo. Porque meu foco é mostrar a trajetória, mas não é ser explícita, né, nesses Uhum. momentos Tudo bem. ruins. E aí, quando eu fui viajar, para quem não sabe, eu fui para Maceió, porque eu queria conhecer o Quilombo dos Palmares, que fica em Alagoas, né? Fica acho que 2 horas mais ou menos ali de Maceió. E assim, não é mais o Quilombo, porque o Quilombo foi destruído em 1600 bolinha. E mas eles fizeram como se fosse uma reconstrução para o pessoal ter uma ideia, né, de como eram as casas, de como era a Uhum. vida dentro do quilombo. E assim, é um lugar muito pequeno comparado com o tamanho que era o Quilombo dos Palmares. Então me deu uma imersão muito boa da história, né, da ambientação para o momento que eu quero escrever, né, porque Uhum. vai ter um período do livro onde ela vai visitar o Quilombo, ela vai para o Quilombo. Além disso, também cheguei lá ainda, eu fui no Museu Histórico e tiveram algumas coisas muito importantes, né? Algumas coisas que, assim, para mim, acho que foi até mais pesado do que o próprio quilombo, né? A energia do Uhum. lugar. E, gente, assim, sensacional. Quando forem viajar, vão para os museus, porque tem muita história lá boa que a gente, assim, deixa passar, assim, e não É. deveria. Não, verdade, verdade. E eu acho muito legal que você está pegando o seu talento, que você escreveu uma fantasia, e agora você vai escrever uma coisinha um pouco mais realista, porque eu tenho certeza que vai. é, Como você vai ficando mais confortável, porque se a gente, eu sempre falo, lê o primeiro, depois você termina o livro, lê o primeiro capítulo e lê o último capítulo. E aí você vai ver como o autor evoluiu, né? E deu pra perceber que você ficou bem, você achou seu ritmo e você foi embora. E agora, como você teve lá, você sentiu energia, eu tenho certeza que vai ser um projeto muito, muito legal, né? É. Mas, assim, não é fantasia, gente. Esse Não, daqui é não é. histórico, histórico, né? Eu vou categorizar como romance, de fato, Uhum. né? E além disso, né, que nem esse, você sentiu algo para escrever. Mas eu sei que você gosta de fazer as coisas bem, né? Você já tem alguns outros scraps de alguns projetos que talvez você vai fazer? Tenho 2 livros. Qual Hum. que é a ideia que eu tô, né? Eu vou ficar como se fosse 2 selos de escritora. O Tami Brito, que eu vou usar para os livros de fantasia, de fato. E Uhum. aí eu já tenho mais uma fantasia que tá ali em mais ou menos 70% escrita já. Mas eu só vou terminar de escrever de fato quando eu terminar o livro que eu tô escrevendo agora. Uhum. E uma outra que vai ser aí sim, Tamires Brito, que é quando eu vou escrever sobre romances mais contemporâneos, né? Então eu tenho 2 histórias. Essa que está quase terminada, que é uma fantasia, que é a Senhora das Sombras. Já pelo nome a gente já, né? Consegue imaginar. E é uma personagem. Cara, eu amo essa personagem. Eu fiz ela na inteligência artificial, eu fiquei apaixonada. Eu Que olhava e falei bom. assim, que mulher bonita! E assim, a personalidade dela, se você gostou do Nathan, você vai amar ela. Uhum. Só que ela é um pouquinho mais porra louca, né? E o segundo livro que eu tô para escrever, mas assim, só tá na ideia, não, eu vou amadurecer mais para frente, porque se eu parar para escrever ele, eu vou me empolgar muito. Ele foi uma ideia que uma prima minha me deu, Uhum. e é mais contemporâneo, mas eu ainda não sei direito como é que eu vou escrever, porque vão ser praticamente 5 personagens principais, mulheres, pós-divórcio. Hum. Então, assim, só que também vai ser um livro mais denso, porque eu vou trabalhar as questões mais psicológicas de cada uma. Então, esse vai ficar por último, porque eu tenho que trabalhar muito bem nele. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, a gente falou do que você já escreveu, do que você pretende escrever, né, Tamires? A gente vai ver você em algum evento literário? 2025?
Olha, não tenho certeza ainda. Esse livro que eu estou escrevendo, é para ser lançado como editora, e Uhum. aí provavelmente vai rolar o lançamento dele em algum evento, sim. Se não for esse ano, se eu tardar demais, né, talvez ano que vem numa Bienal. Muito bem. Opa, numa Bienal é um ótimo momento para esperar, com certeza. Sim. Bom, Tamires, tem algo mais que você gostaria de falar? Que você acha que a gente esqueceu? Acho que não. Acho que se a gente falar muito mais também vai contar o livro inteiro. É, também acho, né? Bom, então também chegamos naquele momento que você já deveria estar preparada, já conhece, que é o momento Karine, que você deixa uma mensagem para o universo. Ai, eu não tô preparada para ele, não. Pro universo ou pras pessoas? Você escolhe. Bom, primeiramente agradecer a todo mundo que está assistindo esse vídeo, que leu Herdeira de Sangue, que gosta do meu trabalho, que gosta do trabalho do Marcos. Continuem acompanhando a gente, que tem muita coisa aí pela frente ainda. Que o universo continue nos trazendo fortuna, inspiração para continuar trazendo histórias maravilhosas para vocês. E é Muito isso. bem, muito obrigado, muito obrigado. Bom, pessoal, é isso, né? Mais uma vez, muito obrigado, Tamires, nossa herdeira literária, Imagina, obrigada eu né? pelo convite. Pessoal, muito obrigado a todos. Acompanhem a Tamires, sigam ela, leiam Herdeira de Sangue para vocês entenderem do que a gente estava falando, né? Eu sou o Marcos, essa é a Tamires, esse foi o episódio da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau, gente.